faz uma oração? Faço sim. Então, gente, boa tarde. Muito obrigada, né, pela presença de todos. Hoje a gente vai trazer um tema que eu já até falei em palestra aqui no centro, que é sobre obesidade infantil. Eu trouxe um vídeo pra gente ver, eu fiz alguns cortes porque ele tem mais de 1 hora, mas eu resumi em mais ou menos uns 40 minutinhos. E esse vídeo, ele mostra pra gente de uma forma muito clara qual é a importância da boa alimentação, da educação nutricional, o que a indústria alimentícia faz com os alimentos que são colocados à venda no mercado, a questão do marketing, né, perante as crianças, que chega a ser assim, desumano, né, no meu entendimento. Então a gente vai passar, e aí a hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, é só me falar que eu dou pause, a gente conversa e aí depois a gente continua. Se não der para passar o vídeo todo por conta do horário, ele tem disponível no YouTube de forma gratuita, né? Pode assistir e vai dar tudo certo. Aí vocês assistem ele inteiro, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai fazer a prece, né, de agradecimento por essa oportunidade que a espiritualidade, os mentores desta casa deram pra gente, para estarmos aqui reunidos e de uma forma muito simples e muito humilde passar para todos aqueles que estão presentes aqui, encarnados e desencarnados, informações, né, taxadas pela ciência e também pela própria espiritualidade, que também trabalha na inspiração daqueles que cuidam das pessoas de uma forma tão singela e tão bonita. Então, obrigada aos meus mentores pessoais, aos mentores da casa, e pedimos proteção para essa tarefa tão abençoada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então eu vou dar o play. Uma coisa que eu ia perguntar ali, ele fica conectado com o som da televisão? A caixa? Não? Ah, tá. Você vai querer pôr som na televisão? É bom porque tem toda uma conversa ali, né? Então eu acho que é importante. É só aumentar o som. Ah, tá. Eu não sei que volume que tá. Pode ter aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que tem que aumentar. Aí. O que você comprou? Pra quem? E aí, brincalhão, é bravo, quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, ele já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, só isso aqui, aí não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém, porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele pro socorro, chegou lá e os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele estava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar e
Todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí fica com o coração grande. Você dá um tapete. Aqui é o tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque sempre matou ela. A mãe dele. Não vai querer guardar uma caixinha. Mas isso é assim, na realidade, eu moro no Rússia. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, traga a mãe. Depois a mãe vem. Bora merendar, depois a gente toma. Bora, amiga. Quer um bolo? Quer batata? Aqui eu já queria fazer uma ressalva. Se a gente perceber, a gente já vê que os pais também têm uma questão de peso, de uma obesidade e sobrepeso. E o hábito alimentar da família também já fala que vai interferir. Para você ver, ali eles estão, vamos supor, tomando um café da tarde, né? Então ali a gente já percebe que o pai, ó, vai pegar um copo de Coca-Cola e tem bolo, né? Então, quer dizer, são pessoas que quando vão servir alimentação para criança já estão servindo esse tipo de alimento, né? Então, você vê, não tem uma fruta, não tem nada, né? Então, isso daí já é um adendo que eu queria fazer sobre essa parte. Tá aí, não deu? Se joga, faz. Aí. Vai, agora de mim, mas não, agora vamos embora. Amanhã a mãe vai dar, vem cá. Vem cá essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca. Não. Então, vai. E a questão, assim, de que eles colocam nessa parte, Olha isso aqui. Ela segura. É um rabanete? Uns rabanetes? Picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, mamãe, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Esse daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. E você, Dudu? Eu gosto desse. Não, mentira. Eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe esse aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu mamão? Eu nem lembro. é muita coisa, né? A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes primeiro. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual. E ela vem da obesidade, do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia, se mostrasse o exame, de uma pessoa de 60 anos, mas era só de um. Então, isso daqui também é uma coisa que eu gostaria de tocar, né? Bom, aquela cena da praia, né, que mostra as crianças com um corpinho gordinho, isso daí foi colocado não para falar sobre o corpo, né? Então, assim, não as pessoas falando sobre o corpo, mas sim sobre o que um corpo
gordo, obeso, causa para as crianças, né? Então essa foi porque hoje em dia a gente tem muito essa questão da estética, né? Que isso é colocado de uma forma, inclusive, muito cruel nas redes sociais e tudo mais, a cultura da magreza. Então não é esse o intuito. Ali foi mostrado um corpo gordinho só para mostrar o que acontece, né? Você vê, ele fala, o médico, sobre a questão da pandemia. A obesidade é uma pandemia, assim como a diabetes, como o colesterol, né? Então é para alertar nesse sentido. E aqui ela também foi quando eu assisti falando que uma criança de 9 anos tinha os biomarcadores como uma pessoa de 60 anos. Então, assim, pra mim é assustador, né? Uma criança de 9 anos de idade. Eu não sei respirar. Quando? À noite, eu se sinto mal. Qual é a parte do dia que você mais gosta? De noite. Por quê? Porque eu vou dormir. Eu sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. Faz um pequeno tempo que eu tô tomando remédio para pressão, então eu já achei que tava Você tem bastante bola. Você gosta de jogar bola? Sim ou não? Não, porque é muito fácil cansar. E tem educação física na escola? Só que Quanto tempo tem aula de educação física? Quando eu corro, depois de uns 20 minutos eu já tô cansado, o pessoal ainda tá correndo. Eu tô jogando assim, aí dá aquela sensação de peso na perna, você não consegue correr muito bem direito. Só que aqui perto, natação é cara, eu não estou podendo pagar agora. O público tem que pegar 2 conduções, no caso 2 para ir e 2 para voltar, e ela já paga passagem. Aí já fica 4, fica difícil. Acho que o que também na educação física na escola é bom para a saúde da criança. Porque na escola do meu filho tem, mas é só teórico, não é prático. É só na teoria, é só no quadro e pronto. Quem prepara o recreio? de merenda, ele fica sentado até bater o sino, porque quem fica correndo lá vai para a diretoria. Então, aí também é a outra questão aí que entra um pouco a área da atividade física, né? Então, assim, o que eles falam? Que a atividade física nas escolas é uma teoria, então, quer dizer, isso poderia estar ajudando nessa questão, né, do gasto energético da criança, e não só isso, mas questão de coordenação motora e todos os benefícios, né, alongamento, até a própria construção da parte óssea, né, Val, que tem. Mas é interessante também porque a criança, ela se mira muito do exemplo, né? Então, como você falou no começo do vídeo, o próprio hábito e o ambiente da família já meio que leva essas crianças a ter o mesmo, a repetir os hábitos que os pais têm. Se, só uma ideia, se de repente os pais também tivessem os hábitos mais, não somente com relação à nutrição, mas também com relação ao cuidado, não estético, mas para a capacidade física. Ela reclamou, não, porque tem que pagar ônibus, não sei o quê. Então, se de repente a mãe fosse fazer caminhada, o filho vai junto, então você vai estimulando um hábito mais saudável. E eu acho que o título desse filme, que é Muito Além do Peso, ele fala exatamente sobre isso, porque isso também, você vê, ela fala da escola. Sim. Então a escola é um lugar que teoricamente deveria oferecer para a criança atividade física, mas não oferece, entendeu? Aí a menina fala, olha, eu fico sentada no recreio no chão. Então aí você vê, se aquela moça que não tem a condição financeira de custear uma academia para levar a filha porque fica caro, e a gente sabe que isso é uma realidade, né, no nosso país, mas se o próprio governo, né, trouxesse isso para a gente de uma forma efetiva, isso talvez, o dano talvez não fosse tanto, né? Mas a alimentação é classe baixa, eles não têm acesso, né? Então, a alimentação melhor. Exatamente. Mas isso daí também é uma coisa que é da mesma forma que o esporte. O governo não dá a condição porque ele não quer. Né? Isso daí é uma coisa que está... A gente sabe, por exemplo, quanto dinheiro é gasto de uma forma muito... assim, sem sentido. Por exemplo, o cara
sei lá, constrói estádio, faz umas coisas que na verdade, para a pessoa que ela tem problema para se alimentar, ela vai lá buscar o bloco e se alimentar, você entende? Então até é uma questão, inclusive, social, assim, de distribuição de renda e tudo mais. A gente Então, pode você- criticar os pais, né? Porque eles não têm condições de comprar uma fruta que está cara. Sim, não sim. tem. Nesse Camila, quesito, além sim. desses aspectos que vocês colocaram, realmente são bem pontuais, né? A questão econômica, por exemplo, nitidamente são pessoas de assim, com baixo Poder aquisitivo. Qual é a ideia dos pais? Vai para a escola para fazer o quê? Para comer. É. Olha o tamanho Do problema. do problema. Né? É isso aí. Então, se ele vai comer linguiça, salsicha, para os pais importa que eles foram para a escola e mataram a fome. É, pelo menos uma refeição por dia aquela criança vai ter, né? Exatamente. É, Mas as escolas até que ainda estão se preocupando com a qualidade da comida, que é o básico do básico do básico. É. Agora, você vê, você faz educação física, tem quantos minutos de educação 15, física? né? Você falou 15 minutos. É isso. Não tem Normalmente o intervalo que eles têm é de 15 minutos, mas a educação física são 50 minutos. É uma aula, né? São 2 aulas na semana. Eles têm 50 minutos uma aula, né? Você quer falar? Pode falar, seu Chico. Então, primeiro, a indústria, você já vê que ali tem a Coca-Cola, que é o pior desastre. Você vai ver o que vai falar mais pra frente. Segundo, eu acho os pais, hoje em dia, como eles se alimentam mal, ele alimenta também a criança mal. Exatamente. Não é só, pode fazer o exercício físico o dia inteiro, ele não vai emagrecer se não tiver uma alimentação realmente balanceada, saber comer. Sim. Entendeu? E nas escolas existe exercício físico, tá? Existe. Eu viajo muito, vou para o interior da Bahia e tudo, e hoje em dia tem Lá tem, professor São de tudo. Francisco. Só que, o que acontece? Acontece, o professor faz uma regra ali, quando chega em casa, é tudo o contrário. Muito doce, tudo que é químico, isso é que está levando as crianças e o povo para a obesidade. Que é a deseducação também. Os pais, eles estão muito bem. Não, mas vai mostrar, mas é assim, vai mostrar, você vê, tem 7 minutos, né? Vai mostrar, inclusive, crianças que têm uma classe social melhor. E não é diferente. Não, isso é pior. Entendeu? Exatamente. Sabe o que é pouco? Sim, por causa que a indústria está atrás. As comidas da indústria, que tem um monte de química, é que as crianças gostam. Olha, outra coisa, as escolas têm nutricionista, tá? Ela sabe disso, você é professora, né? Entendeu? Tem nutricionista e as próprias nutricionistas colocam comida industrial do Estado? E tem nutricionista? E o município também. O cardápio deles é balanceado. Olha, mas aqui tem um depoimento de uma cozinheira, eu não sei se eu acabei tirando, mas daí quem tiver a curiosidade de assistir o vídeo inteiro, vai mostrar. Ele fala que a proteína enlatada chega enlatada para a cozinha. Não é mais enlatada, Não? é natura. É. Bom, menos mal então, né? Melhor para as crianças. A gente tem uma pessoa delegacista aqui, e a neta foi diagnosticada com muito diabo, né? É uma criança de 4 anos que o médico recomendou andar. Ela está andando com uma neta. Então, foi até o que eu falei, né? Esse documentário, ele tem 13 anos. Então, assim, é o que... mas a estrutura e o problema continua, né? Então, assim, algumas coisas
que podem estar diferentes, mas o... É que nem aquela senhora lá, ela poderia andar com aquela criança, Sim, é o que e tal, falou, né? só que não vai resolver se realmente não tiver uma educação alimentar Com saber certeza, tudo. exatamente. Isso daí é uma coisa que tem que ter na escola. Então, Educação nutricional. aí é onde eu não concordo, os governos, não. O governo manda alimentação para todas as escolas do Brasil inteiro. Só que alguém não está sabendo alimentar essas crianças, desde dentro de casa, a educação. É isso aí. Vou continuar, tá? Camila, eu acho que a gente está falando da coisa, você vê a importância da família nisso tudo? Sim. E eu já tive depoimentos de criança com poder aquisitivo bom, fazendo um regime nutricional, uma nutricionista, tudo aquilo balanceado. Só que ela chega em casa, os pais não fazem. O pai continua tomando Coca-Cola. Você acha que essa criança vai conseguir fazer? São muitas camadas, né? Exatamente, tem que começar. Foi até o que a família tem que ser empática com a criança, sim, não é? Foi até o que eu disse aqui no dia que eu fiz a palestra sobre esse assunto, que os pais, eles são os grandes responsáveis por essa questão da orientação, né? Só que existem muitas camadas, eu entendo dessa forma, né? Porque, por exemplo, tem uma mãe, que depois vai mostrar aí, que ela orienta o filho em casa e fora de casa o filho vende as coisas, tipo, troca uma borracha por um salgadinho. Então isso aí também já é uma coisa que foge do controle da mãe, porque ela está fora de casa, né? Então, assim, eu entendi eu não estou aqui para culpar ninguém, né? Nem falar mal de ninguém, para julgar, mas para mim eu vejo muitas camadas, muitas, assim, sabe? Com relação a esse assunto. A educação tem que começar com a família. Não com as crianças. Tem um campinho de futebol que é mais marcante lá. Sozinho, eu não mando ele, porque eu não tenho segurança. Como é que eu vou mandar uma criança com 8 anos sozinha? E volta e meia dá algum problema ali, a gente tem que sair correndo de casa, dar onde que tá, pra ir lá buscar eles. Porque eles dão tiroteio, às vezes a polícia vem embaixo, daí fica naquela. Briguento. Eric, é verdade? Quando você briga por causa de quê? Daí ele chora, porque eu boto pouco, daí ele diz assim, eu vou chamar a polícia, eu vou mandar prender vocês, se vocês estão me matando de fome. É ou não é, Eric? Salgadinho, ele estava comendo, aí eu disse pra ela, se pudesse que ver se não deixasse me comer, principalmente salgadinho, né? Mas o sal que ele comer de pressão. Ele chega a trocar as coisas do material dele no colégio. Então essa já é o contrário, ela orienta, mas quando ele sai de casa, ele... É isso, Eli? O que você troca, por exemplo? Meu borracha. Por o quê? Lápis. Borracha de lápis por o quê? Salgadinho. Alguém aqui toma refrigerante todo dia? Vocês preferem tomar refrigerante ou água? Temos nosso café da manhã ligado a Coca-Cola. Eu quase troquei o leite materno. Geralmente eles comem por dia. Você toma isso daqui todo dia? Vai na escola, Tem açúcar aqui? Não. Eles gostam, porque eu tenho outro filho de 11 anos, eles gostam. Vai dar de ódio. Essa daí é um exemplo. Ela aparentemente é uma pessoa que está viajando, eu acho que até fora do país. E aí, eu não sei, né, se é fora ou se é São Paulo ou alguma grande capital. O filho tá tomando a Coca-Cola e ela fala assim, eles gostam, e ela tá rindo. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, não é uma pessoa, por exemplo, de baixa renda, ou que é ignorante, né? No caso aí. Todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em
Isso daí é uma coisa super interessante que ele fala, que é a questão da caloria vazia. Então, por exemplo, se você pegar um prato de 500 calorias, que ele é composto por proteína, legumes, verduras, fibras, vai ser muito diferente de um prato de 500 calorias de, por exemplo, um lanche de batata frita. Ah, mas são 500 calorias, né? São, as calorias são as mesmas, mas a composição do alimento é diferente e isso, exatamente, é completamente diferente. Então, assim, não é só a redução calórica que a gente fala, sabe? É a questão da escolha do alimento, que também é super importante. Tá, segura aí, tem 7 saquinhos numa latinha. Absurdo. 7. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. É bastante. Muito. Caraca. Você acha muito? É um absurdo. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? Uma latinha por dia. 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Mesmo sabendo que ele está tomando tudo isso de açúcar. Eu não sei se isso é tomando. Você? É. Eu abro a felicidade. Então, e aí, peraí, eu vou até falar sobre isso. E aí entra a questão, por exemplo, você viu, o menino fala, eu tô abrindo a felicidade. E aí eles acabaram colocando a propaganda, que é aquilo que estimula a criança a consumir também. Porque, e também existe a outra questão, até que o Sr. Francisco falou, de que os pais, por exemplo, não saem para caminhar, então a criança muitas vezes fica o dia inteiro assistindo televisão. E aquilo é um bombardeio de propaganda, né, que só vai incentivar a pessoa a consumir aquilo. Então, você vê que são outras coisas que a gente tem que também colocar. A Coca-Cola sem açúcar, então, existem outros problemas que não são só o açúcar que tem no refrigerante, mas é aquilo do que ele é feito. Então, é xarope, é um monte de coisa que isso, para a nossa saúde, por exemplo, saúde óssea, é super problemático. Então, a gente fala assim, eu vou tomar Coca Zero porque me engorda. De fato, né? Não tem açúcar, não tem caloria, mas é só isso? Porque não. Aí você começa a ter, começa a dar porosidade nos ossos. Então a gente tem que tirar da vida mesmo. Infelizmente é assim. O que vicia? Porque é vício, o Coca-Cola é vício. Ela tem cafeína, né? Ela tem a cafeína. É a felicidade que eu tô abrindo. Mas a Coca-Cola é o mais viciante. Ele é o mais, você vê, ele tem o corante de caramelo, que traz a cor escura, que é horroroso para a saúde. Tem a cafeína, que é o que vicia a gente também. Então é isso, né? É a forma como. E fora as outras coisas, porque assim, a história da Coca-Cola, ela é um remédio para má digestão, né? E aí eles descobriram uma fórmula lá e tornaram aquilo refrigerante. A gente vê vídeo, não sei se é verdadeiro, mas desentope pia. Não, mas desentope. Mas aí que tá, o que desentope a pia, na verdade, não é o líquido, é o gás. Aí é porque todo mundo fala assim, Coca-Cola desentope pia, mas é o gás que desentope, né? Então o Guaraná, a soda também desentope. Desentope. Que alguém se pode esse monte de gás, Coca-Cola às vezes é maior. E ela é a mais viciante. Eu acho que deve ter algum componente que ajudava. Pode ser aquele gás, não sei também. É assim, a gente sabe que não presta. Assim, o que eu sei do gás eu não sei. Do corante de caramelo, a gente sabe que é super nocivo, né? Por exemplo, eles falam
mais sódio, mais a quantidade de sódio ela não vai tão maior. Então esse nem seria tanto o problema, né? Mas são os compostos mesmo que ela tem que são... A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerantes na mamadeira para crianças menores de 1 ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, é uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Aqui a gente rosa, o livro verde, é roupa de esporte. Acabei colocando. A gente pode brincar de guerra também. Eu acabei deixando o relato de algumas famílias para mostrar que você vê, são crianças, né? Então o primeiro tinha problema cardíaco e pulmonar, aí tem diabetes, esse daí tem colesterol alto. Então é para mostrar, né, como as crianças são afetadas diretamente com isso na saúde. E tem mais outra, né, que os próprios adultos não acreditam. Olha, eu sou diabético há mais de 25 anos. E o médico falou para mim assim: você quer ir para a insulina ou ficar cortando suas pernas, seu braço? Tome refrigerante. É a dura realidade. É isso. Precisa se banir o refrigerante do nosso corpo. Porque se não fizer isso, vai ter esses resultados dessas crianças e o próprio adulto fica viciado também. E a gente que é da prática clínica, por exemplo, a gente vê muitos jovens de 20, 21 anos que tem que tirar a vesícula. Justamente. E aí a pessoa fala pra gente assim, ué, mas o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, porque essas crianças hoje, elas têm uns 20 e poucos anos, né? Então, quer dizer, essa geração que consome isso, né? E aí acaba... E é interessante que a gente fala para as pessoas já de idade, assim, pessoas adultas, não tomam Coca-Cola, você tem diabetes, não toma Coca-Cola, a pessoa fala, não vou tomar. E a diabetes, ela é uma doença lamentável. É cruel. Eu falo assim que eu tenho. Mas eu trato, a gente já teve, mas eu sei o que é. Isso aí é um câncer. Porque assim, é diferente, por exemplo, da pessoa que tem a diabetes tipo 1, a do senhor é 2, né? 2, aqui a pessoa que tem a diabetes tipo 1 é diferente, porque aí é um problema físico dela que o pâncreas não produz insulina. Aí não tem o que fazer, né? Tem que tomar insulina e acabou. E ainda assim, a pessoa tem que tomar cuidado, porque tá toda hora ela tem que medir, não sei o quê. Agora, a tipo 2 é por conta da alimentação, né? E agora existe uma outra diabetes que é a tipo 5, que essa daí ela está relacionada à desnutrição. Então, esses países da África, que as pessoas não comem, agora eles têm uma outra diabetes que na verdade é a hipo, né? É a baixa glicemia por falta de comida. É emocional. Então, a emocional eu acho que dá 2. Minha esposa ela é professora e
cheio de crianças na escola que elas têm que ficar Infelizmente. insulina. Infelizmente. E uma semana dessa aí, ela foi reclamar com a criança, que a criança estava se alimentando errado. Como isso aqui, a mãe foi lá para bater nela. O sistema muda. Lamentável. E o que vocês mais gostam de comer que não é refeição? Eu e ele gostamos de Burger King também, porque ele paga refrigerante quando acaba, quantas vezes quiser. Você vai lá e ele te dá só um copo. Você vai lá na máquina, coloca quanto de copo você quiser. Aí você volta, coloca quantas vezes você quiser. E aqueles brinquedos? Vocês funcionam? Vocês estão tirando que eu estou perto de fora. Chegou o kit Rabbids dos Vingadores. Cópias, mochilas, DVDs e bonecos dos seus heróis preferidos. Você acha que esse personagem... E aí, essa questão da propaganda, né? Quer dizer, eles colocam os super-heróis, né? E isso eu lembro da época que eu era mais nova, que tinha a propaganda de cigarro. Então, todas as propagandas de cigarro, elas eram lindas. O cara surfava, ia para as montanhas, né? Dando aquela impressão de que, nossa, é super saudável fumar, né? E aí a gente tem todas essas questões também. Então aí não é muito diferente, a mídia não ajuda em nada. Nada. Pelo contrário, né? Pega um personagem que é super simpático no filme, super famoso, e joga pra criança. Realmente tem crianças que se jogam no chão do supermercado e que querem, outras não. Mas eu acho que é uma covardia. Eu tenho que ficar em ótima forma física hoje, Gary. Quem fica com vontade de comprar porque tem um personagem aqui? Teve um dia que eu comprei uma gelatina só por causa do personagem, mas não gostei. Quando nós pegamos personagens queridos, por exemplo, dos desenhos animados, ou do cinema, ou dos filmes, e esses personagens queridos acabam sendo oferecidos no mercado junto com bugigangas, coisas que quebram, coisas que crianças engolem, produtos alimentícios que só causam mal, sem dúvida alguma, é algo para ser proibido, porque a publicidade é abusiva. Agora você pode encontrar as surpresas da série Escola da Magia no seu Kindle. Mas as crianças transmitem uma grande surpresa, um grande brinquedo. Podemos ajudar a cuidar do planeta. E assim, o planeta agradece. Não, e aí assim, né? Eles falam sobre cuidar do planeta com aquele monte de embalagem que eles colocam no lanche. Quer dizer, é uma coisa absurda. E aí, por exemplo, falta regulamentação, faltam leis, né? Que proíbam isso daí para que não seja dessa forma, né? Aí eu acho que... Frequência zero. Peraí, Para de fast food. Brinquedinho, é isso. Com que frequência você acha que os pais deviam levar as crianças em restaurante de fast food? Zero, frequência zero. Por que curaça de dieta? Leonardo, está fazendo isso e está com colesterol alto. Aí você está fazendo um acompanhamento com um pediatra lá em Santo Antônio para diminuir o colesterol dele. Antes de você levar ele no hospital, o que ele comia mais que agora ele deixou de comer? Ele comia hambúrguer, batata frita, comia batatas fritas. Quando você está jogando bola, Léo, é fácil para você correr, se movimentar? Não muito. Eu canso muito rápido. Ele é ótimo aluno. O professor só elogia bastante. Ele é esse aluno que, quando ela ensina, ele já aprendeu, já fez e ela tem que esperar para os outros. Ele perguntou se fica bonito, gordo ou magro. Eu disse que ele fica bonito de qualquer jeito. Mas ele tem que emagrecer por causa da saúde. Ele tinha 3 anos e pouco, quando eu me separei. Aí também é uma coisa que eu queria
emocional. E aí você já vê que ele está preocupado sobre estar magro, que aí volta para aquela situação que a gente tinha falado, da estereotipagem, da magreza, daquilo que as pessoas pregam, por exemplo, na internet. E outra, você vê que ela fala, né, que ele é super inteligente. Porque, infelizmente, a pessoa que é gorda, ela é estigmatizada de que ela é burra, de que ela é preguiçosa, de que ela é lerda, sabe? Que ela não consegue fazer as coisas de acordo com aquilo que todo mundo faz. E aí a questão maior é que a obesidade, ela é uma doença e precisa ser tratada, né? Então as pessoas não deixam de fazer as coisas porque elas não querem, elas não fazem porque muitas vezes elas não conseguem, né? Então isso também serve, assim, sabe, sempre de atenção para as pessoas que não vivem a realidade da obesidade, por exemplo, de ficar julgando. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim, nossa, como fulano engordou, como, né, esse fulano engordou e tudo, e isso daí não é uma coisa que cabe pra gente falar, porque a gente também nem sabe o que essa pessoa tá passando, né, então é isso. Para ela se acostumar com a ideia, né, para ele era difícil, ele chorava, ele entrou no hospital, ficou 10 dias no hospital com dor de cabeça, fizeram vários exames, não acharam nada, saiu do hospital, foi onde ele começou a engordar. Aí o médico explicou o PJ dele que ansiedade, sistema nervoso, que fez ele se afogar na comida. Como ele não podia falar, alimentar alguma coisa, ele começou a comer. E agora ele está assim, mas ele vai emagrecer. Ele já está emagrecendo. Ele um dia perguntou pra mim se não podia comprar um amiguinho. Ele acha que eu sei sozinho. Mãe, tem como eu comprar um amiguinho? Eu não, filha, a gente não compra amiguinho, a gente faz amiguinho. A criança obesa é uma criança que, além de ser obesa, ela tem muita vergonha, porque ela não tem como esconder o próprio corpo. Então, todo mundo vê que ela é gorda, e ela sempre encontra um jeito de disfarçar o que todo mundo enxerga. Então, ela esconde o próprio corpo usando uma camiseta mais larga, ela se sente uma pessoa excluída. Mesmo no consultório, depois de um tempo, porque isso é muito difícil de uma criança revelar, ela fala quanto ela é invisível na sala de aula, o quanto ela é discriminada, quais são os apelidos que ela recebe. Ela é um barril, ela é um saco de areia, e isso é um sentimento muito, muito doloroso. Além disso, na autoimagem dela, Que livro você leu ultimamente? Eu li um livro pequeno, Fênix, Piranga e Fausto. É lindo, né? É lindo. Esse tipo um carneirinho. Oi. É porque ele fica numa caixa e eu pensei que ele não podia sair da caixa. Estende a perna todinha até o pé, devagar. E eu dei pra minha mãe de Natal. Que lindo, olha, gente. Você fez? Você fez sozinha? Fiz. Como foi essa história de que você resolveu perder peso? É que um dia eu tava com a minha mãe assistindo TV e lá tava mostrando as crianças comendo legumes e se esforçando pra emagrecer. Aí eu disse pra minha mãe que eu queria emagrecer. Aí no outro dia a geladeira tava cheia de legumes. Cortou o coração, porque ela ia falar assim, mamãe, eu quero ser magra. Eu falei, a mamãe não pode fazer com que você seja magra, mas a mamãe pode te ajudar. Eu não coloquei uma meta, eu falei, filha, eu não quero que você emagreça em tanto tempo. Eu quero que você crie bons hábitos, que você tenha consciência. Então a gente já conversou muito sobre isso. Ela não tem uma meta para este ano, ela tem uma meta para o resto da vida. Eu trabalhei para o McDonald's um ano e meio, eu fui gerente de projetos de TI e eu deixei de trabalhar com eles porque eu me sentia trabalhando para a indústria bélica, para a indústria de cigarros, e isso tendo em casa uma consumidora, né? Eu me lembro quando o McDonald's sofreu, não só o McDonald's, mas todas as cadeias,
de varejo alimentício sofreram um processo do Ministério Público para desassociar o brinquedo ao alimento. E eu sentia que a Carol gostava tanto de ir no McDonald's, tanto por causa do brinquedo, e aquilo me doía tanto. E quando eles ganharam, eu fiquei bastante chateada. E eu resolvi sair. Eu não podia, né, dizer nas reuniões, poxa, que droga, né? A gente vai fazer um projeto justamente para aquilo que eu torço tanto há tantos anos que desassocie. E eu acho mesmo, é uma indústria que vive em torno desse tipo de exploração, né? Desse apelo, né, das crianças. E eu me sentia uma traficante, né? Trabalhando lá com os vendedores de crack, tendo um viciado em casa. Eu me sentia assim. Para criar um novo sabor de Ruffles para os meninos, analisamos o que eles pensam. Essa publicidade da Ruffles que coloca o menino só pensando em sexo mulheres para vender um biscoito cheio de calorias e gorduras, né? E também mostra as meninas só pensando em sapato, em meninos. Essa coisa que... Aí também é a questão da propaganda, né? Então, por exemplo, eles pegam um adolescente, um menino, que está naquela frase de se conhecer sexualmente, de conhecer, né, os instintos, e aí eles focam exatamente naquilo que a criança está mais vulnerável, né? E a menina também é a mesma coisa, a questão de comprar, de ter a roupinha bonita, de ter o sapato, né? Então é bem complicado. A tese se aproveita em parte daquilo que a juventude tem, ela é absolutamente abusiva porque ela vincula, por exemplo, quem sabe até, né, o sucesso amoroso ou sexual dessa garotada com um biscoito que tem caloria e muito sal. Aliás, do ponto de vista científico, talvez seja até o contrário. Se comer muito biscoito, vai ter um mau desempenho. E isso daí é uma coisa interessante, né? Quer dizer, eles mostram na propaganda como se esse alimento desse virilidade e saúde, e na verdade é o contrário, né? Vai só entupir veia e não vai acontecer nada. Opa, meia última costela. Nova Ruffles Costelinha Barbecue. Você conhece esse produto? Sim, acabei de demorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem, um pouco, mas sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Esse aqui. Se eu te disser que tem 77 gramas de gordura. 77? Desse corte? Dá pra usar arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança come tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho, sem salgadões. De vez eu falei, prenda, você não fala não. Ele dizia assim, como que a menina da propaganda estava comendo? Mas se fizesse mal, não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? E as mães falando que com aquela quantidade de óleo dá pra cozinhar a semana inteira. E a sala que é o quarto de visita. Esse daí já tem uma condição Mora também maravilhosa, não é? E sua mãe trabalha onde? Na loja da minha avó. Que vende? Biscoitos. Você vai pra escola de manhã ou de tarde? De tarde. E o que você faz de manhã normalmente? Eu fico dormindo até tarde e só levanto, vejo um pouco de TV. E na escola? O que você gosta de comprar? Um refri e um salgado. E que salgado que é? Um salgado, um nugget, assim, um steak. É frito? É. Esse aqui, o que é? Batata. Você gosta? Não, só frita. Esse aqui, o que é? É batata. Você gosta? Então, esse aqui eu gosto também. É um salgadinho que é feito de milho, que é feito com gordura de girassol, com óleo de girassol. Então, aí ela pega o salgadinho e fala que é feito de milho e girassol, e óleo de girassol, então é saudável. Pode continuar comendo. Salgadinho. Por que você acha que não? Porque eles são muito gostosos.
Clube TV. Você olha a TV todo dia? Quando eu chego na escola, eu vou direto pra TV. O meu filho de 2 anos, ele se acostumou, ele só dorme depois que ele vê o desenho do Pocoyo e do Barney. E isso acontece geralmente umas 11 da noite, 11h30. 2 anos, hein? Dormi 11 horas da noite. Passa mais tempo vendo TV do que na escola. Há uma relação direta entre o número de horas de televisão e obesidade. Esse é um estudo repetido, confirmado, reconfirmado. Todos os estudos que tentaram associar número de horas de televisão, não esqueço do computador, porque é o mesmo fenômeno, número de horas de televisão e do computador versus obesidade mostraram o mesmo resultado. Maior o número de horas de televisão, maior o índice de obesidade. Ela acaba transferindo a sua capacidade onírica para a telinha. O desenho sonha por ela. A história, o filme, fantasia por ela. Você gosta de televisão? Gosto. O dia inteiro na televisão e no computador. E quando você vê propaganda de alimentos na televisão, dá vontade de comer ou não? Tá. Nem pisca, né? De televisão e tem propaganda de comida, de hambúrguer, de bolacha, de salgadinho, o que você sente? Antes eu falava pra mamãe, nesses lugares que falavam, mas agora eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. Por que você fica com nojo? Porque eu sei que vai ficar igual eu, com sobrepeso. E aí vai ser muito ruim. E aí eu acho que o que entra nesse caso é a questão até do próprio paladar. Essa menina, você vê, ela foi, dos casos que a gente viu, ela foi uma exceção. Ela por si só resolveu não comer mais besteiras, né, e ter uma alimentação mais saudável. E aí ela mudou o paladar dela, que também é uma coisa que é um processo que acontece com o passar do tempo. Também não é de uma hora para outra, né? Mas ela fala que ela sente nojo, eu acho que porque já não tem mais a apetência de ter a comida ultraprocessada, né? Opa. McLanche Feliz traz a boneca mais famosa do mundo e a diversão e a fantasia de Barbie quero ser. É varinha encantada. Ela tem a família, ela tem a escola, mas ela tem a televisão, e a televisão ela é um mundo mágico. Né? A televisão ela vem com aquela propaganda assim, que você olha e fala, gente, isso é ridículo, isso não existe. Mas está mostrando e faz com que a pessoa que está assistindo fique encantada e queira fazer o consumo. Uma infância grande aventura. Todo mundo, companhia de aventuras, seu filho. Você sabe o que é isso daqui? Aí ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? 2. 2 menos 4, se deixar. Acho que só um saquinho é do pequenininho. 3 frascos disso aí. São 6 saquinhos de açúcar aí dentro. Fazer metade. Aí é uma coisa que é bem interessante, que é o patrocínio, ó. Tá vendo? Que é o patrocínio das grandes indústrias de alimento, por exemplo, na questão da saúde. Então, aí fala que a Coca-Cola, ela apoiou uma amostra infográfica sobre obesidade. Então, é uma hipocrisia, né? Assim como, acho que vai até mostrar aí, o McDonald's patrocina as Olimpíadas. E a gente sabe que um atleta não come McDonald's jamais. Aí eles fazem uma comparação do valor que é gasto
alimentar, que são 51 milhões de dólares, e aqui a indústria gasta 1,6 bilhões para fazer propaganda. Então a educação recebe menos dinheiro do que a indústria. Mundo capitalista, né? They're discrete set of corporations. They work for the corporation. Acho que eu coloquei isso daí errado. Exato. Aí, ó, o patrocinador das Olimpíadas. Like that. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, lá em Santo André tem o Instituto Ronald McDonald ali na Fundação de Medicina do ABC. Do lado, né? Eles tratam crianças com câncer. Chama Instituto Ronald McDonald. Então, Eu faço eles ficarem doentes. Então é assim, a mesma mão que dá a facada é aquela que... É pra aliviar, é pra dar uma amenizada. É uma outra maneira de você falar, olha só como a gente é bonzinho. Exato. Então você fala, eu sou fã do McDonald's, eles investem na saúde das crianças. Exatamente. Aquele dia só que não. Feliz é para ajudar o crack. O GRAAC é uma outra instituição. Aí aqui eles vão mostrar como que é a prateleira do supermercado, né? Então até a gente que é bobinho, vai lá. Bobinho não, né? A gente fala assim, nossa, por que é isso, por que é aquilo? Duas prateleiras. Você tá suja, João Clara? Ó, tudo isso pra nós faz parte do filme, entendeu? Para nós faz parte da realidade. Chama a Rafa. Duas bolachas? Faça assim, ó. Sim, isso aqui você vai no supermercado com seu filho, você passa no corredor de verduras e frutas. É um negócio que a criança não dá muita bola, mas se você entrar no corredor de salgadinhos e de bolachas e de chocolates, com certeza eles vão pedir 2 ou 3 de cada. Além do que, estão tudo ali, né? Na boca do caixa. Exatamente, na boca do caixa também. Lá que você fica parado. Você mais são pacientes, pega um negócio, pega um outro, você fala não uma vez, fala não duas. Mas você cansa e dá. A cada 30 vezes que você vai no supermercado, pelo menos umas 10 você come uma coisa que ela tá pedindo. Não é fácil dizer não toda hora. E tem que dizer não, porque senão a criança vai ser quer cada vez mais, não tem limite. E se a gente criar uma criança sem limite, a nossa preocupação é essa. O que vai ser dessa criança no futuro? Deixa eu ver se você tá suja, você não tá. Esse aqui, o que é? O que é feito, você sabe? Tá. O que é isso daqui? É batatinha. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Cebola? Merenda. E a gente compra com dinheiro na gente. Ah, você ganha dinheirinho pra comprar tua merenda? É minha mãe que me dá. Quanto que você ganha de dinheirinho? R$2. R$2. E você gasta em quê? Imediato. R$2,50, R$5. De salsicha. Condomínio? Refrigerante. Isso é caro ou barato aqui? Barato. Quanto custa? R$1. R$1,25, dependendo da marca. Quando você abre isso daqui, você come quantos? Eu como Um tubo desse biscoito recheado equivale, sabe a quantos pãezinhos? Pãozinho pequeno, né? Pão de pão francês, a 8 pãezinhos franceses. Um tubinho desse biscoito recheado.
Ou, então eu falo para a mãe, você já imaginou o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses no café da manhã? É isso que você quer mandar de merenda para o seu filho? Me pergunto muito por que se aprende tanta coisa na escola, até educação sexual, não é? E não existe uma disciplina de educação sexual. E amanhã? Amanhã. Essa daí foi a parte que eu falei da cozinha, que ele vai mostrar como que era o alimento. Segundo a professora, hoje já está diferente, né? Mas aí... Não era, né? É. Mas é salsicha. Vai ser pão francês, Mas é carne, vai ser um pouco uma bebida. E com salsicha também. Com a salsicha também. E esse peito de frango aqui, ele vem como? Vem enlatado. E a carne, como ela chega? Ela chega também enlatada. E esse feijão aqui? Vocês cozinham o feijão? Também vem enlatado. O que vocês cozinham aqui? O arroz? O arroz. O arroz, o macarrão? O arroz, o macarrão. É só o arroz e o macarrão. Carne mecanicamente separada de aves, frango e peru. Carne bovina, água, miúdos, suínos. Pode conter coração, fígado e estômago. Proteína de soja, gordura suína, maltodextrina, sal, fécula de mandioca, extrato de alimentadores de acidez, lactato de sódio, estabilizantes, polifosfato de sódio, aromas naturais de fumaça e noz moscada, antioxidante, eritrobato de sódio, conservador nítrico de sódio, corante de glúten. E não contém glúten. E não contém glúten. Eu achei o máximo. E não contém glúten. Quando você faz a seleção gostosa, é quando ele é ligado ou desligado? O molho vai vertido. Você quer uma Coca-Cola? Em 3 minutos. Se ela tiver uma por dia em casa, a Fanta, a uma bastante. Você viu? Toma 3 litros de refrigerante por dia. E a psíquica, você tem bastante açúcar também. A gente também come coisas integrais, tipo... Come coisas integrais. Cada uma quebrada. Não, e aí assim, né? Aí a pessoa, ela vai no mercado e ela compra uma bolacha dessas e tá escrito integral. E o cara acha que está fazendo o maior negócio do mundo. E ela é tão ruim quanto a outra, se não for pior. Porque às vezes, para tornar integral, coloca mais aditivo, mais, sabe? Então, uma das coisas que eu queria muito trazer para cá, se der para a gente fazer, é a questão da leitura de rótulos de alimento. Porque muita gente não sabe ler. Sim. E aí a gente consegue passar um pouco para as pessoas essa orientação. Um dia eu estava com a minha mãe no mercado, ela fez assim para mim, eu vou levar isso porque não tem açúcar. Aí eu peguei, olhei, né? Aí eu falei, não, tem açúcar disfarçado. Não está escrito açúcar, mas tem outro nome, né? Fora as letrinhas, que você não Exatamente. consegue ler, né? Proposta da letra, né? Exatamente. Agora tem posto, né? Posto lá. Então, quando eu fiz a pós-graduação de clínica, a gente recebia sempre visitas, né, desse pessoal. E aí, uma das visitas que a gente recebeu foi da embalagem Tetra Pak. Então, assim, eles vêm com a proposta de que o alimento ali dentro é super conservado, que não precisa do estabilizante, do conservante, né? E aí, se você pegar o leite tem, que eu conheço, tem uma marca que é só leite. Sim. E aí eu lembro que eu perguntei pra moça depois, eu falei, ué, mas por que tem? Ah, não, porque a legislação permite. Aí, às vezes, o cara tem intolerância à lactose, aí ele acha que a intolerância é a lactose, mas é naquela conservante que tem ali dentro da embalagem, sabe? Então, é tudo isso, né? Que a gente tem que levar em consideração, né? Depois do sorvete, vai adoçar o sorvete. Esse é o que tem o colesterol alto, a dispensa na casa dele. Açúcar, 5,5 gramas. Esse aqui é a maionese. Maionese. Olha. Falaram no final
falaram que ia colocar uma revista, muito legal, fiquei super na expectativa. Aí cheguei, olhei a revista, eu comprei ela. Quando eu fui ver, estavam falando que aqui, quando eu tô aqui fora da água, eu sou gordinho, e debaixo da água colocaram outra pessoa com uma perna mais fininha, mais magrinha. Ah, eu me senti chateada. Nossa, mãe. Você gosta de coisa errada? É? Faz bem pro meu colesterol. Quê? Faz bem pro meu colesterol. Você tem colesterol? É alarmante do ponto de vista da saúde, a gente está perdendo a nossa cultura alimentar, a presença dos alimentos não processados no nosso prato. Eu acho que isso é alarmante do ponto de vista da saúde, do ponto de vista cultural, eu acho que é empobrecedor. Eu acho assim, tem pessoas que têm um certo fascínio de poder ir para qualquer lugar do mundo e comer a mesma coisa. Eu tenho um verdadeiro pavor disso, porque o que mais define um povo do que o que ele come? muito acesso, no Pará, lá no meio da... Eu esqueci como que chama, palafita, né, que chama. Então, e aí o que acontece? A Nestlé leva de barco, porque eles não têm muito acesso ao mercado, leva de barco no mercado, mas que só vende produtos da Nestlé, e que infelizmente esses produtos aí são... Mas Camila, hoje em dia os pais estão revendo mais isso. Eu tenho, minha neta tem sobrinhos pequenos, não comem açúcar, não comem chocolate. Minhas netas não comem nada disso. Salgadinho, nada disso. Que bom, viu? Ainda bem. Mas acho que a maioria dos jovens que tem filho hoje estão Eu acho que a informação ela está mais disponível. Mas, por exemplo, eu cuido de uma gestante que ela chegou para mim lá no consultório, ela estava já de, acho que 17 semanas, comendo completamente errado. Ela tem 23 anos. Então, assim, não é uma coisa... eu acho que vai muito daquilo que você... da tua consciência. Você pode ter a informação, mas se você não ter a consciência de trazer isso para a tua vida e colocar isso na prática, até porque existe também essa questão que a gente fala, né? Do estilo de vida. Hoje em dia as pessoas correm muito, então elas não têm tempo para cozinhar, elas chegam em casa, elas querem deitar e dormir porque estão sobrecarregadas de pressão, de estresse, né? Então, posso falar? Claro! Ela disse, é minoria, porque eu tenho, o meu marido tem uma sobrinha, a menina tem 7 anos, não come arroz e feijão porque não gosta, só McDonald's, bolo, bolacha, e os pais não estão aí, a minha está virando uma boló, deve ter colesterol, um monte de coisa. E não só, eu digo assim, essa informação de crianças, adultos também estão assim. Outro dia eu estava na feira, eu compro muita verdura, né? Tinha uma moça que eu acho que ela devia ter uns 25 anos, mais ou menos, ela não sabia o que era um maço de agrião. Ela eu queria um maço de agrião. O que é que o agrião está bem? E assim e a preguiça também de cozinhar. Às vezes não é nem preguiça, né? Às vezes é porque para você ter uma alimentação adequada, você precisa de um tempo para preparar, né? A própria vizinha minha, né? Ela estava chegando na feira, com as verduras, né? Aí ela falou assim para mim, cozinha de guarda, gosta. Eu falei, nossa, você gosta de verdura? Eu falei, gosto. Eu falei, e você? Ah, dá muito trabalho para lavar. Eu evito isso. Mas também é isso que eu ia falar, às vezes uma possibilidade que tem, embora não seja o mais adequado, mas, por exemplo, vai no mercado e compra aqueles pacotinhos congelados de brócolis, de batata,
tem, né? É uma alternativa, porque muitas pessoas, de fato, eu sei que não conseguem ir na feira, mas o mercado, bem ou mal, não é o ideal. Outra coisa, a minha colega trabalhava na Sadia e ela disse que se a gente visse como que é preparado aquele stick que a gente fez. Acho que nós vai até o bico da galinha. E a galinha, Isso daí eu já falei pra minha mãe, ó. A minha mãe também. Você vai lá na minha casa, minha mãe todo. Eu falo pra ela, não pode, porque isso aqui não. Mas come. Isso, né? Mas aí, ó, não é todo dia que a gente vai fazer. Você vai todo dia no McDonald's? Você vai levar uma criança toda semana no McDonald's? Eu não vou mais no McDonald's. Vai cada dois meses levar uma criança? Eu acho que não A é última normal. vez que eu fui. Só que tudo é exagero. Porque assim, essa daí é a minha realidade, né? Então assim, eu fui uma criança que eu tive uma seletividade alimentar com a minha mãe, que não deixa mentir, eu não comia praticamente nada. Eu sempre tive excesso de peso, né, mãe? Acho que desde os 9 anos eu já tinha sobrepeso. E aí eu sempre comia o que eu queria. Sempre. Eu lembro de, acho que com uns 8 anos, ir num endocrinologista e tomar remédio para emagrecer. E aí eu sempre tive essa questão, né? Aí eu fiz uma vez uma dieta, emagreci 70 quilos sozinha. Mas aí eu tomei remédio naquela época, né? Porque a gente sempre tinha essa consciência. E aí depois, quando eu comecei a fazer a faculdade, porque a faculdade, essa faculdade, ela veio para me ajudar na minha vida, sabe? Porque eu já tinha uma profissão, né? Então eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que faça sentido para mim. Já conversei com a Malu, né, Malu, sobre isso também. Sim. E aí eu comecei a entender o que acontecia dentro da gente, sabe? Quando a gente comia errado. E tanto é que eu fui passar em consulta. Então assim, eu comia batatinha, eu comia 2 saquinhos, porque eu também tenho questão de compulsão alimentar, então teve sempre o meu lado emocional que falou muito alto, né? E se você não tá com isso alinhado, se você não tem essa consciência, eu lembro, a Malu sempre vem na minha cabeça, assim, sabe? Eu falo assim, nossa, Malu, você me pertence a tá acoplado em mim, né? Porque a gente conversava, a gente... ela fica acoplada o tempo inteiro, assim. E dos gatilhos que ela falava pra mim, e aquilo me fazia buscar uma solução. Então, quando eu vejo hoje que eu tô saindo um pouco do eixo, né? Aí eu falo, não, peraí, mas por que isso está acontecendo? Então, assim, é um trabalho que é feito, sabe, de uma forma muito ampla, né? A própria escola, que o professor também tem essa função de orientar, de educar, de ensinar, né? E de educar não, né? É só ensinar. E é isso. O chefe já está olhando. Não, eu queria fazer em cima do que você está colocando e nós estamos colocando, tudo está nos remetendo, Camila, para a família. Sim. Tudo está direcionado à família. Seja a família de alto padrão, de baixo padrão. Tá certo? Você tem famílias que são, vou dizer assim, estão ali brigando, estão filhos que estão, os pais se preocupando com a alimentação, né, da minha neta e tudo mais. E outros não. E outros não. Mas aí, só um minutinho, só que acho que isso é super importante para a gente até debater. Está acabando já. Não, só para a gente debater até uma outra condição. Aonde estamos errando? Nós, que fomos pais, para os nossos filhos, os jovens de hoje, o que eles estão fazendo, né? O porquê que estão deixando, né, a questão dos filhos à vontade. Nós estamos falando de alimento. Vocês já pararam para pensar nos celulares, o que está acontecendo? O que os pais estão fazendo? Eles deixam a criança no celular, porque é fácil. E com a alimentação, Camila? Dá um pedaço de bolo. É mais fácil. Não é mais fácil? Então, aí a gente vai entrar numa outra discussão, por quê? Eu não vou criar polêmica,
A mulher, por sua vez, a mulher mãe, ela deveria ter um pouco mais de tempo para olhar e cuidar disso. Não que o pai não tenha, não que o pai tenha responsabilidade. Porque a mulher hoje, o que ela está? Ela ganhou o espaço dela. Ela está ausente. O pai está ausente. Por questões do quê? Talvez financeiras. Elas estão lutando para ter o melhor. Então, na cabeça dos pais, eu quero ganhar para dar o melhor para o meu filho. Só que aí, o que acontece, Malu? Eles deixam, a gente costuma falar isso muito, que deixam o estudo, a educação para quem? Para babá, para os professores, né? E aí você perde. Só uma comparação rapidinha. Na nossa época, a gente tinha refrigerante, era tubaína, era uma vez por semana, e só no domingo. E nós tínhamos ali, éramos disciplinados. A minha mãe, eu lembro, fazia de tudo que você quer comer? Você não quer comer? Ela que fazia o prato, né? E estava aqui, você não quer? O que a minha mãe estou vou dar um exemplo. Eu vou pôr dentro do forno, a hora que você sentir fome, e come. Hoje, nós falamos, coitadinho. Eu não tinha bolachinha. Mas tinha, se tinha. Mas então, Su, aí ia ter o quê? Aí nós íamos ter o quê? A questão, a bolacha, entrava numa outra condição de alimento que nós desconhecíamos. Os nossos pais desconheciam. Por quê? A Nestlé enchia a cabeça da gente. A bolacha não vai fazer, é para criança. Então, se tinha alguém responsável por dar esse alimento nutritivo... E pode ser também que nessa época, esses alimentos, eu acho que eu vou falar um pouco por mim, do que eu lembro. Na minha casa também tinha, por exemplo, um chocolate, um Danone, mas também era a exceção. E aí, eu acho que esses alimentos eles eram mais caros. Então, a pessoa ela tinha mais facilidade de comprar o arroz e feijão, a carne, né, e a verdura, tudo, do que, por exemplo, comprar um chocolate, etc. Então, eu acho que nesse ponto, isso mudou. Hoje existe aí todo esse processo industrial barateou e aí eles mais opções, tem mais concorrência. Exatamente. Então, e com isso tudo, eu acho, Malu, que a gente poderia, né, em cima do que nós estamos aqui, né, descobrindo algumas coisas, mais do que nunca, a gente fazer algo em volta dos pais, trabalhar com os pais. Nós não somos psicólogos. A Malu é uma psicóloga que ela pode nos ajudar muito nesse aspecto. Por quê? A questão de alimento, de vício, de celular, de educação, tudo isso está concentrado onde? Nos pais. Deixa o eu fazer uma ponto colocação. principal. Você falou que barateou. Então, porque uma Coca-Cola está o quê? Mais de 10 reais. Não sei. Então a pessoa prefere comprar uma garrafa de Coca-Cola do que comprar um maço de almeirão. Mas você tem as opções uma das cenoura pequenininhas que vai gastar muito menos. Mas eu acho que hoje nós temos mais acessibilidade aos produtos. Nós não paramos no mundo. Se você for retroagir ali e voltar a 30, 40, 50 anos atrás, os nossos pais tinham muito mais dificuldades do que nós temos hoje. Nós temos muito mais facilidade para comprar. Hoje, independente de como da situação econômica. Nessa questão de camadas. Eu tenho duas amigas que moram em comunidade, e eu vou. Você fica besta lá, todo mundo com televisão de 50, carro. Então, é uma coisa que você fala, ué, televisão de 50 mil, comunidade, carro, como se diz, aquela Wi-Fi, eu tentei. Então você fala, tá tudo. Eu acho que às vezes é até uma questão assim, até de prioridade. Amiga, eu não queria animar, a gente acho que poderia fazer um grupo, pensar um pouquinho. Fazer regularmente e convidar os pais. Isso aí. Sabe esse, por exemplo, até reunir pessoas
Para então, assim, não que. Desculpa. Só para pegar de sentar em roda e conversar sobre isso. Trazer o pessoal para conversar sobre isso. Você tem tem um estudo maravilhoso, conhece. Nós temos capacidade, tem professores, uma professora, tem mais, duas, três, que podem nos ajudar a formar um grupo para nós ajudarmos essas pessoas. Então você vê, né, de quando ele coloca o alimento e o comparativo do açúcar. Tenho certeza que muita gente aqui não sabia a quantidade de açúcar que tinha numa latinha de Coca-Cola. Eu fiz esse trabalho, que esse trabalho a gente chama de educação nutricional, fiz na faculdade, e é maravilhoso. Por quê? Porque você apresenta isso para a pessoa, aí a mãe fala assim pro filho, você tá vendo quanto de açúcar que tem? Mas não só na Coca. Não. Na faculdade, a gente armou uma mesa e a gente colocou a Coca, colocou o biscoito, colocou o suco, colocou o todinho. Foi de todos os seus percebentes. Por isso que eu até falei da questão da leitura de chocolate, da leitura de rótulo, sabe? Porque é importante. E eles entenderam que é muito necessário. Porque eles não conectam. É isso aí. É isso mesmo. Por isso que esse suco, a quantidade de açúcar é maior que se você for no mercado, você vai no aniversário sobrar. Se você for, é lógico, porque se o cara for fazer um suco natural também, você comprar maracujá. Se você for no mercado, por exemplo, igual ali que mostrou. Uma só pessoa falar que tá. Sim. Pessoal, vamos ouvir uma só ou duas. Se a gente for no mercado e aí a gente andar por esses corredores, nada do que é embalado, nada, faz bem para a saúde. A não ser o quê? O arroz, o feijão, sabe? A carne que você tem ali, que não é um alimento ultraprocessado. Ele é processado, mas não é ultraprocessado, né? Eu vou colocar mais uma coisa que aconteceu com a minha amiga. Você sabe que todas as embalagens, leite, suco, ervilha, milho, existe o alumínio dentro, né? Sim. E ela pegou uma infecção e não descobriu o que era excesso de alumínio no sangue. E o médico falou assim, você usa muita coisa de caixinha, de latinha, muito. Eu já escutei falar até da panela, né? Tem uma linha, né, que fala, por exemplo, na própria nutrição, que eles chamam de nutrição integrativa, eles falam sobre isso, de que, por exemplo, a pessoa que cozinha com a panela de alumínio, solta o alumínio na comida e ainda falei, meu Deus, né? Não vai acabar. Mas deve soltar, se você está com o médico na por ferro, né? Exatamente. É isso aí. Olha, eu só vou soltar aqui, que falta só 5 minutinhos. Solta. Leite, chocolate, barra de chocolate, branco de chocolate preto, biscoito, chocolatinho, uma bebida. E mais bombons. Não, eu acho que toda semana. Ele é tipo um mercado ambulante. Não é ambulante, como ele chama? Flutuante. Mas esse pessoal mora no mar. Mas a Nestlé podia levar um barco de verdura, né? De legumes. A indústria Eu acho que mesmo assim, 7 anos atrás, a frequência da pediatria e acho que a pediatria está muito. Eu acho que elas querem fazer leite artificial para essas crianças. Existe aquela imagem de criança gordinha, criança sadia. Toma 3 mamadeiras de leite ninho, 3 mamadeiras de
leite mamezinho e uma vez no peito. Uma no peito. E onde você aprendeu daqui? Então, mas talvez que embaixo, quando falou 6 meses, alergias, Mas eu não tenho alergia do leite da minha Os índios estão adoecendo. Esse aqui é quando eu vejo peixe, aí eu tenho flash. Meu nome é Altair Moraes Cavalho, né? Eu sou o vice-cacique aqui da minha zona norte. Meu nome é José Lima dos Santos, sou o agente de saúde e o cacique. É agente de saúde, hein? Espera para você ver o que ele vai falar. Quem diz que eles fazem 3, né? Na questão do café da manhã, com um cafezinho com tucumã, com beiju, com tapioca. Aqui, esse aqui é o tucumã, tá? Que é o tucumã aqui da região, do Amazonas. O que mais se compra de produtos industrializados aqui? A conserva, a salsicha e outros. Refrigerante? Refrigerante, bolacha, leite. Salgadinho? Salgadinho. Desses alimentos que chegam lá no mercadinho, quais que vocês mais gostam? Bolacha. Vocês aqui na aldeia já comeram esse produto? Às vezes que a gente já tem algum dinheirinho, compra, né, miojo e coloca água no fogo, quando tá fervendo, coloca 3 minutos e tá pronto. Ele é um produto saudável? Eu acho que sim. Ele é um agente de saúde. Você acha que o miojo é saudável? Eu acho que sim. No passeio escolar, eu Olha vi isso, crianças comendo, elas estavam fazendo seu lanche, então elas estavam comendo um bolinho, e eu estava com muita fome. Então uma das professoras me deu um bolinho para eu experimentar. Ele era muito artificial, muito ruim, um gosto excessivamente artificial. Aí eu deixei, guardei. E esse bolinho está aqui, ele tem 1 ano e meio, e de lá para cá, nenhum outro ser vivo se interessou por esse bolinho. Ele, nenhum fungo, ele não engordou. Ele até tinha um recheiozinho, e nem o recheio o fungo não quis. Quer dizer, nenhum outro ser vivo se interessou. É o que acontece com o leite de Caxias, 6 meses a validade. Né? Olha, mãe. Ah, Belém do Pará, é só no Rio? É, aí que você falou, realmente. Eu aí no Rio Grande do Sul. Acabou. Você, como nutricionista, você já ouviu falar que o leite ninho também faz mal para as crianças devido ao componente? Já ouviu falar? Olha, eu não tenho conhecimento da composição do leite ninho, mas eu acho que ele é excessivamente com coisas que fazem mal, sabe? Eu vi essa reportagem. Inclusive, deu até processo para o leite ninho, que ia retirar, mas também não deu em nada. Por exemplo, né, a Nestlé, então assim, a Nestlé vai lá, Mudar a fórmula? A Nestlé, ela vai lá e Ela ela disse que coloca mudou a fórmula. do leite Tem ninho. vários leitinhos agora, cada um tem uma forma diferente. Então eu assim, essa parte de criança, eu quase não trabalho, né? Vi bem pouco na faculdade, mas a gente sabe algumas coisas, né? Então assim, a composição do leite, tudo que é assim, né? A gente tem que ter uma ideia bem simples. Tudo aquilo que você vê, o leite ele é o quê? É aquele líquido que sai da teta da vaca. Tudo que muda
aquela estrutura que saiu da natureza já tá errado, né? Errado nesse sentido. Aí, para poder conservar, para poder ter uma cor, para poder ter uma textura diferente que é mais apetitoso para as pessoas, eles vão colocando, exatamente, eles vão colocando corante, vão colocando aqueles estabilizantes. Então, é tudo isso que faz com que as pessoas se adoeçam cada vez mais, né? Então a gente vê, por exemplo, casos de pessoas com câncer aumentando, problema de artrite, de artrose, né? Como eu falei dos jovens que tem que tirar a vesícula, né? Então, assim, tudo isso está muito relacionado à alimentação. Você vê, a própria Nestlé, ela é uma empresa que ela fornece suplemento para quem tem câncer. Né? Se você entrar no site da Nestlé, a Nestlé tem uma parte lá do... Não, pode deixar. A Nestlé, ela tem uma parte, né, que eles chamam de Nestlé Saúde, que eles fabricam suplementos para quem está em tratamento de câncer. E alimentos para quem tem Alzheimer. Exatamente. Então, assim, por exemplo, tem essa coisa do whey protein, né, que muitas pessoas tomam. Tem gente que toma whey protein deliberadamente, sabe? Eu vou tomar um whey protein, só que a gente sabe que os suplementos, eles existem hoje para quem tem problema para se alimentar. Eu não consegui, igual a pessoa de idade. A pessoa, ela vai ficando mais idosa, ela vai perdendo o paladar. E aí, por exemplo, para ela comer uma carne, além do paladar, tem a questão da deglutição. Ela às vezes não tem o dente, ela tem mais dificuldade. E aí ela vai comendo cada vez menos. E aí ela vai ficando enfraquecida. Então, o suplemento, ele entra exatamente para isso. O cara treina, né? Ele tem uma vida esportiva, uma endurance, uma coisa que a gente sabe que vai gastar bastante energia e o músculo precisa ali do tratamento, beleza. Então, a gente vai lá e dá isso daí de aporte. Mas as pessoas tomam deliberadamente. E assim, exatamente, é isso. Então, a gente precisa ter, assim, sabe, bastante cautela, né, com aquilo que vê. E outra, hoje em dia, por exemplo, a própria internet, ela é muito vilã nesse sentido, porque aparece lá um Zezinho e ele fala qualquer coisa, que, por exemplo, fala para você parar de tomar leite, né? Mas por que vai parar de tomar leite? Você tem intolerância? Você tem alergia? Não tem. Então toma. É a melhor fonte de cálcio que a gente tem, né? Então são essas coisas que a gente tem. Nossa, esse negócio de leite é controverso, né? Exatamente. Tem muita controvérsia. Então, o médico não deu parar. A minha médica falou. Por quê? Quem toma leite. Camila, esse negócio de leite é muito eu acho que está me ajudando até na classe médica. Provavelmente. Até na classe médica. Provavelmente. Não toma leite. Mas qual é o argumento dela não tomar leite? Por que ela não quer que você tome leite? Porque o leite está me fazendo mal. Qualquer leite. Então aí tem um motivo. Mas não jogar que todo leite faz mal. Não é todo leite. Não, para todas as pessoas. Para todas as pessoas não. É que eu tomava muito leite. Então, eu te falo, tudo que é exagerado faz mal na vida. Então, às vezes, não é o problema do leite. O problema é você, né? Que toma um monte de leite. Mas é o que eu estou falando. Tudo que é exagerado faz mal. Você não vai comer hambúrguer todos os dias. Uma vez por mês. Tudo bem. É o que a gente não vai fazer mal. É o que a gente sempre fala aqui. A questão é 8 ou 80. Não, é o meio. A questão do equilíbrio, ela é fundamental, né? Para essa questão do... Isso aí você não pode levar muito a sério. Assim, a bolacha faz mal para a criança, o pacote inteiro. Mas é o que está acontecendo é o seguinte. Larga na mão da criança. Os pais, para ser mais fácil, joga, pode comer. A minha prima, ela come fast food quase todos os dias. Ela tem uma criança de 2, 3 anos. Eu fui na casa dela, eu levei a comida, porque ela não sabia fazer. Eu falei, eu levo pelo menos a comida. Então é mais fácil, mesmo que E outra, né? Hoje em dia a gente tem o aplicativo, né? Então o aplicativo você vai lá, coloca no iFood e pronto, chegou na tua porta, você não tem que levantar do sofá, você não tem que fazer absolutamente nada.
Nem lavar louça. Nem lavar louça. História, né? Como bem. Camila, esses leites que a gente escuta de amêndoa, de soja, eles são melhores? Eu acho que não, eu acho que é assim, depende do teu propósito, né? Por exemplo, tem. Deve ter. É assim, por exemplo, para quem tem uma alimentação vegana, ele entra lá como a fonte de proteína, sabe? Como a fonte de vitamina, para você não deixar de se nutrir. Então, assim, para esse propósito vale. Eu acho que sim. Agora, se você não tem um alimento, se você toma leite, e o leite não tem problema, porque normalmente a gente toma um copo de leite, 2, né, às vezes. Então, assim, isso daí não é. Agora, tem gente que... meu pai, por exemplo, meu pai tomava 1 litro de leite, tipo, depois da janta. Isso há um tempo atrás, né? Então, tá aí a minha mãe que não me deixa mentir. Ele acabava de jantar e ele ia tomar um leitinho. Era 1 litro, vou tomar um leitinho. Então, é assim. E aí a pessoa começa a ter problema, entendeu? Mas é válido. Como uma alternativa, eu acho que ele tem as suas propriedades. O nosso leite você falou de coco, aqui é diferente. Meus filhos moram na Austrália. As meninas não tomaram leite aqui, porque é diferente, é o mesmo jeito de amêndoa. Elas não tomaram aqui, porque não gostaram. Mas essas pessoas que... leite diferente. Exatamente. Essas pessoas que, por exemplo, moram fora, elas estranham até o gosto da água. Eu sei porque eu tenho amiga que mora nos Estados Unidos. Quando ela vinha pra cá com criança, ela não tomava nem a água do filtro que a mãe dela tinha. Ela comprava água porque achava que a água fazia mal, essas coisas todas, né? Então é isso, a pessoa estranha. Agora, eu também já ouvi falar que esses alimentos, tipo um leite de castanha, um leite de coco, não são todas as marcas que são palatáveis, sabe? Que são saborosos. Então, uma vez eu fui tomar um leite de coco e eu falei assim, o que é isso? Exato, e é muito carregado, né? O próprio óleo de coco, quando você põe na comida, você tem que comprar o que é sem sabor, porque... Né, assim... E outra coisa, o óleo de coco também é um produto que todo mundo falou do óleo de coco. A pessoa pegava, tomava café e colocava óleo, a gordura lá no café. E o Conselho Federal de Nutrição teve até que intervir nesse assunto, porque as pessoas estavam, sabe, usando assim, deliberadamente. De tempo em tempo eles soltam alguma coisa. Isso aí vai lá, o pessoal... É moda. Exatamente. É que nem o ovo. Uma época dá colesterol. Quando dava mais. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de... Camila, vou só pedir para se prepararem para dar os passos. Tá bom. E a gente pode até continuar, não tem problema não. Pode deixar. Mas hoje você vê também na internet aquelas pessoas que comem, você já viu? Que tem... acho horroroso. Que nem... Não, tem gente que grava vídeo comendo exageradamente. Tem um nome isso, né? Eu só queria falar uma coisinha só à luz do Espiritismo. Sim. Tá? Só para que a gente não passe em branco, se me perdoe, amigo. Nós estamos vendo aqui, nós estamos discutindo algo que é super importante, que é a nossa sobrevivência. É o nosso melhor viver. O que é melhor em termos de alimentos para nós conseguirmos chegar a uma longevidade, não é isso? E dentro da nossa doutrina, é um dos pontos importantíssimos. É um ponto importantíssimo. É o YouTube, não foi nem eu. Nossa, que susto. É um ponto super importante. Porque se nós, seres humanos que estamos aqui experimentando, né, a nossa passagem aqui pela Terra, o que nós ganhamos tendo melhor saúde, melhores condições, medicina, alimentação? Nós temos o que? A longevidade de nós ficarmos mais tempos
mais tempo encarnados. Porque quanto mais tempo eu conseguir estar encarnado, melhor será para o meu futuro. Eu não preciso ficar indo e vindo toda hora. Se eu conseguir chegar aqui nos 100, 110 anos, 120, né, eu vou economizar bastante na minha próxima. E o porquê disso? Porque está difícil de reencarnar. Tá certo? Ninguém mais está querendo ter filhos. Não é verdade? Então, não esqueça, o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Então, né, que a gente possa pensar um pouquinho nisso também. Então, a saúde, né, o alimento, para nós é essencial. Para nós estarmos o quê? Bem, conseguimos chegar na nossa idade ali de 80, 90, bem e com saúde. Exatamente. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Não? Ainda bem que você não falou do leite de moça. Isso daí eu já não falo, não. Então, Camila, isso foi colocado em 2015, 2014? Acho que é 2012. 2013, né? Você sabe o que foi feito de lá para cá? Se houve algum tipo de... Então, na questão da alimentação escolar, a professora falou que mudou, né? Mas eu sei que a obesidade cresce a cada ano. Porque a gente não está vendo... É óbvio, é certeza, né? Tem pessoas, por exemplo, especiais, com problema, tem problema físico, de uma doença, de um problema que não consegue, engorda com ar, respira já engorda. Então, esses são casos, né? Mas são ali, número pequeno, índice menor. Agora, o que realmente pega é a alimentação. É uma inspeção melhor, por exemplo, até da própria Anvisa, não sei se estou, né? Ou dos órgãos competentes, de cuidar um pouco mais disso. Nós não podemos fechar uma Nestlé, nós não vamos conseguir fechar o McDonald's, de jeito algum. Mas nós conseguimos fechar as indústrias de cigarro? Também não. Não conseguimos. Mas o que nós conseguimos? Diminuir. O que nós conseguimos? Diminuir a propaganda na televisão, dizer que o cigarro faz mal para a saúde. Então, talvez, eu não sei, Camila, você como uma profissional da área, né, se não é possível a gente trabalhar nesse sentido também. Eu acho que essa questão é uma questão bastante pertinente, mas eu não sei se isso é uma coisa que levaria para frente. Nas universidades hoje, ventila-se isso, porque a universidade, os alunos, os professores, todos eles têm caminhos para então chegar. você vê, por exemplo, na própria cantina da escola, na escola particular, a cantina da escola, ela vende ultraprocessados. Não pode, mas não pode. Mas então, eu não vou, nós não podemos aqui falar para conseguir ter uma vida maravilhosa. Porque propaganda, ela é importante. Mas você viu que a empresa dá emprego. Então, você viu que tudo complementa. Mas um modelo, só um modelo básico, eu acho que foi o cigarro. Mas você viu o que o próprio profissional ali falou no caso sobre a questão da educação nutricional. Então, se a gente levar essa educação para dentro das escolas, porque você pode não combater a indústria, mas você pode educar o povo, que aí o povo vai e que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você não vai acabar com a gente é uma pequena porção. Mas você vai conseguir diminuir a quantidade. Não, e aí a pessoa ela tem o conhecimento, porque agora... Quantas pessoas, por favor, porque agora, quando você for no mercado, eu tenho certeza que você vai olhar a batatinha, você vai olhar o Nescauzinho, você vai olhar de uma forma completamente a gente está aqui em meia dúzia de pessoas, o que você colocou para nós é importante. E onde a gente chegou, onde nós chegamos, na família, na educação dos pais. Dos pais. Você viu por que eu falei para você como era importante passar esse vídeo aí? Sensacional. Pena, né? Olha, pena que a gente está... Mas é uma sementinha, né? É isso aí, é uma semente que a gente vai espalhar. Não é uma pena, porque você trouxe à luz, às vezes, uma coisa que é tão óbvia, ninguém percebe. E aí, às vezes, você coloca a pessoa para refletir em cima daquilo
por exemplo, a gente trazendo a questão da composição dos alimentos. Você vê, eu quero ter essa dinâmica, pegar, por exemplo... Você vê que hoje em dia já mudou a coisa, porque assim, já é obrigatório ter assim, alto teor de sódio na embalagem, alto teor de açúcar, porque a medida, se foi sendo exigido, que seja claro, você compra se você quiser. Isso aí é uma coisa que tá eles claro também, na embalagem que eles também agora, alto colocam. teor de sódio. Eu trabalhei com marketing, trabalhei com embalagens. Eu vendia papel. Ai de mim se o que estava escrito na embalagem estivesse ilegível. Os órgãos competentes iriam cair matando em cima de mim, por causa que estava ilegível o que estava falando sobre o papel. E hoje você pega uma embalagem de alimento, um shampoo, o shampoo, principalmente o shampoo, você não consegue entender. Você vai tomar paz? Eu vou. Eu também vou. Então você vê, existem, é um peso para um lado e não um peso para o outro. Exato. Olha como está desbalanceado isso. É isso aí. Muito bem. Você já tomou paz? Já tomei paz. Até mais. Bom final de semana. Só vocês